Muito boa noite para você que está aqui maratonando com a gente. 20 questões para entender o tráfico de pessoas no Brasil. Estamos no nosso episódio 14 e o tema de hoje é: muro faz sentido para o combate ao tráfico de pessoas? A gente sabe que as políticas aqui no Brasil elas seguem tendências globais e falar de em todos os países. E falar de tráfico de pessoas, a gente nunca pode falar sem olhar para esse contexto internacional. E é esse tema que a gente vai debater hoje com esse time de especialistas, esse time muito bacana, refugiado, migrante brasileira nos Estados Unidos, migrante inglês no Brasil. A gente tem aqui um time muito especializado. Aproveita que a nossa live está começando agora, não deixa de curtir a nossa página, por favor, isso é muito importante para a gente. Ativa o sininho, chama todo mundo, vamos falar desse contexto internacional e dessa conexão com o tráfico de pessoas. A gente sabe que muitas vezes esse tema do tráfico de pessoas ele pode ser usado de uma forma perversa. O que eu quero dizer com isso? A gente sabe que muitos políticos, como Donald Trump, falam. A gente vai jogar aqui no chat uma reportagem especialmente que problematiza isso. Ele tem falado muito nos discursos dele que é importante construir muros para evitar o tráfico de pessoas. Só que os estudos não mostram isso, e a prática também não. A gente sabe que quanto mais a gente barra a migração, mais a gente faz com que fique mais fácil para o quê? Para o contrabandista de pessoas. E só para a gente começar, hoje eu vou fazer só uma distinção conceitual e eu passo já a palavra para os nossos queridos convidados dessa noite. Você sabe qual é a diferença de contrabando de imigrantes para tráfico de pessoas? Eu vou te explicar. Contrabando de imigrantes é um crime que, quando acontece, o Estado é o violado. É quando a pessoa deseja entrar num outro Estado e, e as fronteiras estão fechadas. Ela, por alguma razão, ela não pode. Então, ela contrata alguém para ajudá-la a chegar nesse Estado. E aí, sempre quando a gente fala desse tema, a primeira imagem mental que vem é aquela das pessoas na fronteira do México tentando entrar nos Estados Unidos, mas isso acontece de várias formas. E a principal diferença entre o contrabando de imigrante e o tráfico de pessoas, existem algumas diferenças, mas só para resumir aqui, é que no tráfico de pessoas, acontece uma situação de exploração. Pode acontecer essa situação de contrabando, mas a pessoa, depois que faz essa travessia, ou durante a travessia, acontece alguma coisa ali que ela é explorada sexualmente, explorada laboralmente. E o que a gente vê dessa conexão com tráfico de pessoas e contrabando de imigrante é que é justamente o oposto do que se tem falado por aí. Quanto mais a gente barra a migração, dificulta para os migrantes, mais a gente facilita, tanto para os contrabandistas de imigrantes, quanto para os traficantes de pessoas. E, para a gente começar esse nosso debate, nada melhor do que ouvir quem passou por essa situação. Vamos começar a nossa noite. Eu dou muito boa noite para o Jean. O Jean é diretor da África do Coração. Ele é um refugiado aqui no Brasil. E aí, muito boa noite, Jean. Abre o teu microfone. Vamos começar se apresentando para o nosso público que não te conhece. Muito obrigada pela tua presença. Eu queria que você contasse um pouco para o nosso público o que é ser um refugiado no Brasil, como tem sido essa tua experiência e o que você tem visto dessa relação entre abertura e fechamento de fronteira, desse contexto que a gente tem falado aqui. Muito boa noite para você. Muito obrigado, e obrigado pelo convite também de participar nesse programa tão mais especial para mim. Eu queria agradecer essa consideração que você passou para nós, principalmente para abrir essa voz para nós que somos refugiados aqui no Brasil. Meu nome é Jean Katumba, sou congolês, da África Central, estou aqui no Brasil 7 anos. Eu sou diretor da ONG África do Coração, presidente desta ONG, que trabalha com os imigrantes, uma ONG dos imigrantes, para os imigrantes, que trabalha nessa pauta como uma militância
em protagonismo dos imigrantes. Então, já para responder essa pergunta, muito obrigado, é uma pergunta muito bacana, eu vou tentar de responder isso literalmente e praticamente, porque eu vivo como refugiado no Brasil. Literalmente, refugiado é aquela pessoa que sai do país deles por causa das perseguições. A gente já deixa claro que refugiado é imigrante também. Mas dentro de imigração tem dois lados, tem imigração voluntária e imigração forçada. O que é imigração forçada? Aquelas que saíram sem planejamento, que saíram puxado por algum acontecimento, que pode ser acontecimento de violação de direitos humanos, acontecimento das guerras, várias coisas que mexem, que poderia mexer na vida deles e acaba de sair. Esse é diferente de imigrante que sair para buscar estudar no Brasil, para buscar outra vida, para fazer negócio no Brasil. Essa é a diferença, literalmente, que a gente tem entre refugiado e imigrante. Mas as pessoas falam só refugiado e imigrante, tem também apátridas, que são as pessoas que não têm países, que são nascidos num país que dificulta para ele conseguir nacionalidade, ele acaba de nascer, crescer, ele não tem país. E essas pessoas também estão no mesmo patamar de ser chamado, hoje em dia, como o Brasil reconhece agora apátridas, reconhece refugiado e imigrante. Aí, saindo disso, eu vou agora entrar praticamente. O que é refugiado no Brasil? Essa é a questão. Porque a maioria dos casos, as pessoas perguntam, por que você escolheu o Brasil? As pessoas querem saber, será que beleza é muito bonitão de ser refugiado no Brasil? Será que o Brasil mesmo é um país acolhedor? Que ouvimos falar, porque todo mundo, se você fala, já tem título como um título acadêmico. Brasil é um país acolhedor. Isso é bem bonita para explicar isso. Agora, nós que somos refugiados no Brasil, a gente tenta de pautar sobre esse assunto, para colocar mais pé no chão. Porque erro, mesmo se foi feito pelo meu pai. Erro. Bom é bom, mesmo se ninguém faz, mas é bom. O que eu quero dizer lá? Refugiado, aqui no Brasil, ele sofreu tantas mãos, tantas coisas, que já subordinando uma expectativa que já houve, eu chamo disso uma desculpa popular perante o povo brasileiro. O que ele fala o quê? Refugiado, ele sofre no Brasil porque ele não fala português. É uma desculpa adiantada. Porque para você ajudar alguém, ele tem que falar português? E será que você está sendo sincera? Eu acho que não. Para dar trabalho para alguém, será que ele tem que falar português? Português é uma língua que você pode aprender a qualquer momento. Fica no Brasil 7 meses, você vai falar bom dia. De todo jeito. Agora, esse desculpa adiantado que a gente ouve na toda uma comunidade que aparente de ser acolhedor, tem essa desculpa. Eles não falam português. Aí a gente tenta de pautar que o português não é problema. O problema é o preconceito. O conceito refugiado, o que leva a palavra refúgio? Refúgio leva alguém que significa fugiu por motivo. Ainda sempre fala. Vamos pegar essa palavra e colocar na Bíblia. A Bíblia tem uma dica que fala Deus é meu refúgio. Significa todo mundo pega refúgio com Deus. Todo mundo é refugiado de Deus. Lá cabe para todo mundo. Tirando na Bíblia, ninguém quer ser refugiado. Porque é uma palavra que mostra alguém que é coitado, alguém que não tem futuro, às vezes é alguém perante das pessoas que não sabe do refúgio, ele pensa qualquer coisa, fugir de fome, fugir em matou, estuprou. Isso que passa a ser divulgado. E vendo também a imprensa, do jeito que ele coloca sempre o refugiado, de ser coitado, de ser alguém que precisa de todo jeito ajuda, a sociedade também fica se perguntando, por que você escolheu o Brasil? Por que você ser do Brasil? Será que o Brasil é um país, um Eldorado dos refugiados? Ali eu falo não. Refugiado no Brasil enfrenta um preconceito enorme. Quando eu uso a palavra preconceito, tem vários segmentos de preconceito. Preconceito racial, para quem vem da África, que sou negro como eu.
ter preconceito religioso para quem vem da Síria, que é pouco árabe, preconceito étnico, como nossos irmãos aqui do Venezuela, que acabou de chegar, preconceito linguística, porque ele não fala bem português. Significa todo esse segmento do preconceito que leva a dificultar refugiado e acaba de quebrar esse preconceito, esse título, que é bem decorado, Brasil um país acolhedor. Dali que eu queria inserir para falar essa fala, mostrando que ser refugiado no Brasil é uma coisa bem difícil, um desafio, tem que aguentar um dia, cada dia mais, como sempre fala no Brasil, a gente mata leão cada dia. Muito obrigado. Muito obrigada, Jean, pelas tuas falas iniciais. Eu acho que é muito importante a gente ouvir de você, né, que passou por toda essa situação de refúgio, quanto que as tuas palavras motivam a gente, assim, muito, muito parabéns pela sua luta. O Jean tá aqui no Brasil, ele criou a África do Coração, que é uma organização de apoio a outros refugiados. Ele produziu, ele vem produzindo já há bastante tempo. Depois, na outra rodada, você fala um pouco a Copa dos Refugiados. Ele tem sido mais do que um simples refugiado aqui no Brasil, ele tem sido uma voz e um ponto de apoio para outras pessoas que passaram pela mesma situação. Muito obrigada pelo teu tempo, por você estar aqui com a gente. Eu acho que tua fala inicial foi muito inspiradora. E aí agora a gente saiu do Congo para o Brasil. Agora a gente vai sair do Brasil para os Estados Unidos. O sonho de todo mundo, não, de muita gente que está no Brasil, é ser migrante nos Estados Unidos. Mas a gente sabe que essa relação que apresentam por aí, ela não é a real relação que os Estados Unidos têm com o migrante brasileiro, especialmente o imigrante que não está regular. Muita gente aqui no Brasil não sabe, mas muitos países, como os Estados Unidos, ele tem centro de detenção para migrante. É igualzinho uma prisão, mas se chama centro de detenção, não prisão, e a pessoa fica lá dentro, presa. E qual crime que ela cometeu? Nenhum. Ela é migrante. E a gente tem muitos brasileiros lá. A gente deu uma olhadinha no dado antes da gente começar a live aqui. A gente achou reportagem falando que tem cerca de 18 mil brasileiros hoje em centros de detenção. E como que é esse tratamento? Então, muito obrigada, Jean. Muito boa noite, Cíntia. Vou passar a palavra para você. A Cíntia, ela é migrante brasileira que mora nos Estados Unidos de forma regular. Mas ela apoia na tradução e ela presta outros apoios para brasileiros lá. Ela também trabalha na ONG Exodus Road, com um trabalho humanitário de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Então, é a pessoa perfeita para falar para a gente aqui, para o nosso público, desse contexto, considerando os Estados Unidos. Muito boa noite, Cíntia, a palavra é sua. Olá, boa noite a todos. Muito obrigada por me convidar, por fazer parte, por aprender com a história de vocês. Obrigada, Jean, por dividir comigo. Eu queria te dizer que nós somos migrantes, eu trabalhei com refugiados, entendo exatamente a sua luta. Hoje eu atuo junto com a The Exodus Road. Meu papel é justamente levar a nossa organização que combate o tráfico humano para o Brasil. Mas em 2016 eu trabalhei para uma organização para o governo americano, uma organização chamada World Relief, que é uma das 10 organizações que faz o reassentamento dos refugiados aqui nos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem um programa único de reassentamento, além de trabalhar com a United Nations, os Estados Unidos têm o seu próprio forma de reassentamento, e não é fácil a vida de ser refugiado aqui nos Estados Unidos, não é fácil ser imigrante aqui nos Estados Unidos. A gente tem ouvido muito falar sobre a questão de ser migrante, de vir para os Estados Unidos e vir pela porta da frente. A gente tem, enfim, ouvido tantas coisas ruins sobre a imigração.
Eu posso dar um exemplo sobre o que é ser um imigrante indocumentado tentando atravessar a fronteira. Em 2017, quando Donald Trump já havia iniciado um projeto piloto sobre a tolerância zero, que foi o programa que ele instituiu, que as crianças deveriam ser separadas dos seus pais assim que elas atravessassem a fronteira, de modo que com essa pressão nas famílias ele pudesse incutir o medo e o terror para que essas famílias não tentassem cruzar a fronteira do México. Em 2018 eu fui chamada para fazer uma tradução para um menino que havia sido separado de seu pai. Eu estou localizada em Chicago. Chicago, haviam 11 centros de detenções para crianças, que são abrigos da Heartland Alliance, que começou a trabalhar para o governo federal em receber essas crianças. Então, Chicago foi uma das cidades que eram mandados os meninos que eram separados. Eu não vou falar os nomes para proteger a identidade deles. Esse menino, enfim, eu tive o clearance para ser a tradutora e eu lembro que eu tinha que seguir à risca a tradução. Foi feito foi feito esse convite para que a psicóloga pudesse fazer a avaliação desse menino, porque no dia seguinte, esse juiz que estaria julgando o caso do pai dele, os advogados entrariam com essa petição, com essa avaliação da psicóloga para provar os danos emocionais, os traumas que esse menino estava passando nessa detenção. Nesse Fala a abrigo, eu não idade posso dizer. dele, só a idade do menino. Ele tinha apenas 8 anos de idade. O pai, ele era da cidade do estado de Minas Gerais, ele foi de carro até Guarulhos, de Guarulhos ele pegou um voo até o México, do México ele fez a travessia com coiotes. Os coiotes são as pessoas que são os contrabandistas que atravessam essas pessoas para a fronteira até os Estados Unidos. E quando ele chegou na fronteira, eles foram presos e foram separados. E o que mais me chamou a atenção no relato dele é que ele tinha os detalhes de tempo e de locais. Então assim que ele foi preso com o pai, ele já foi separado ali do pai. Ele foi encaminhado para uma casa de foster parents, que são famílias que se associam e aceitam receber essas crianças por um período indeterminado, é claro, com um ganho, elas ganham para fazer esse trabalho. E ele ficou uma noite com essa família, ele me disse que ele não tomou banho, a família não deu banho para ele. E depois ele foi com 2 policiais, que seriam uma mulher e um homem, até o aeroporto e de lá, de New Mexico, nesse estado de New Mexico, eles viajaram até Chicago. E ele ficou nesse abrigo em Chicago, e a psicóloga ia fazendo perguntas e eu ia fazendo a tradução literal do que ela me perguntava, e no final ela perguntou assim para ele: "Olha, eu vou fazer uma carta para o juiz que vai julgar o seu pai amanhã. E ele pode, de repente, deixar que vocês se juntem, fiquem próximos logo. E eu queria saber o que você quer falar para esse juiz, o que você quer que eu escreva para ele? Porque é muito importante você me dizer o que eu posso falar para o juiz." E aí eu lembro que ele olhou, ele era um menino de 8 anos que ele não me olhava nos olhos, ele não conseguia ter concentração, em todo momento ele era como se fosse um robozinho. Ele estava com o uniforme do abrigo, ele olhou e ele falou assim: "Você pode falar para ele que eu estou escovando os dentes todos os dias, e que eu estou fazendo a lição de casa, e que eu estou me comportando." Quando ele falou aquilo, e eu pedi licença para ela, eu falei assim: "Olha, posso te pedir licença, mas eu acho que o que você quer ouvir não é isso, mas a nossa cultura brasileira, quando você fala que a gente tem que dizer para os nossos pais como a gente está, a gente quer honrar os nossos pais, a gente quer dizer que a gente está escovando os dentes, que a gente está obedecendo, que a gente está se divertindo." Mas só para entender, esse menino havia tentado suicídio dentro do abrigo. Ele estava muito deprimido, ele estava muito mal. E aí eu perguntei para ele, ela me deu a licença, eu perguntei novamente para ele, ela falou assim: "Olha, eu só quero ver meu pai, eu só quero estar com meu pai, eu só quero ver minha mãe, eu quero voltar, eu quero estar com a minha família." Era uma família que estava vindo de Minas, fugindo de uma crise econômica, tentando vir para os Estados Unidos para trabalhar.
Eles tinham contato em Boston e foram pegos. Foram licenciados da liberdade. E no final eu perguntei para ele, eu pedi licença também para ela para perguntar se ele sabia quantos dias ele estava preso. E eu não me recordo, sendo criança, de ter a precisão de tempo. E eu lembro que ele falou assim: eu estou há 44 dias aqui preso. Ele podia, no abrigo, falar com a mãe dele, ele tinha licença de ter um telefonema uma vez por semana. Ele não teve contato com o pai em nenhum momento, ele não sabia se o pai estava bem, se o pai estava comendo, aonde ele estava. O que me chama muita atenção nessa história, falando um pouquinho sobre o conceito da maldade, de se tornar desumano, é como o governo tratou essa questão e tem tratado. Os refugiados, os imigrantes, principalmente imigrantes indocumentados, têm sofrido muito. Então, a gente tem que continuar lutando e fazer essa voz ser mostrada e graças a Deus pela internet, muitos viram as cenas das pessoas em jaulas com cobertores de papel alumínio. Aquilo é real, infelizmente. E nesse período, Donald Trump ele conseguiu separar mais de 6.000 crianças, sendo elas... Tivemos um caso aqui de uma criança que foi para a corte, ela tinha nem 2 anos de idade. Então, que a gente possa falar e que a gente possa entender quais são as dores. Essa foi uma das experiências que eu passei aqui. Perfeito, Cíntia, eu acho que a tua fala é muito forte para trazer um pouco da realidade para a gente que está aqui no Brasil, né? Porque muitas vezes o que é passado pela mídia é que existe uma reciprocidade, nações amigas, bandeirinha do Brasil junto com a bandeira dos Estados Unidos, e isso provoca nas pessoas um sonho e que a realidade do tratamento do migrante brasileiro nos Estados Unidos é completamente diferente do que se apresenta muitas vezes por aí. Então, relatos como esse teu, de quem viu a situação, eu acho que é muito, muito, muito forte. Então, muito, muito obrigada, Cíntia. E aí, dando continuidade a esse nosso diálogo, acho que a gente está com um debate muito, muito forte. Eu só quero registrar aqui a presença da nossa família. A gente já está no nosso episódio 14, a gente tem conseguido manter a nossa audiência, a gente tem cerca de 200 pessoas que estão essa hora aqui no nosso chat, comentando, falando da importância desse tema, e a gente não está aqui falando de vendas de produtos, a gente está falando de um tema tão, tão sério, então eu fico muito feliz com essa nossa audiência. Então, só para registrar aqui algumas participações, a gente tem pessoal do Exército da Salvação, das Irmãs do Sagrado Coração, a própria equipe da Missão Paz está aqui com a gente, a querida Rosita Milese, do IMDH, está aqui todo dia com a gente, a espectadora número 1, a embaixadora da websérie. A gente tem os núcleos do Pará, núcleos de enfrentamento ao tráfico de pessoas, núcleo do Pará, núcleo de Pernambuco, núcleo do Ceará, núcleo do Rio de Janeiro. A gente tem o Guilherme Otero, que é de proteção da OIM, agente de projetos da OIM, a gente tem o pessoal de Roraima, o núcleo do Pará, a gente tem a equipe do Mundo Plural da Asbrad de atendimento à população migrante, a gente está com a Dalila aqui no nosso chat, a Áurea, a Tainá, muito obrigada pela presença de vocês. O pessoal aqui está falando no chat para todo mundo assistir a nova série do Netflix, Estado Zero, que retrata exatamente isso que a Cíntia falou, e até com algumas coincidências de detalhes. É uma série baseada em fatos reais, é uma série não, é um filme uma série baseada em fatos reais, e muito importante para a gente entender essa questão dos centros de detenção e do contrabando de imigrante. E aí, dando continuidade a esse nosso diálogo, acho que é muito importante, uma coisa que me incomoda muito nos debates que a gente debate questão de refugiados, imigrantes, a gente nunca tem espaço para falar das situações de conflito. E aí, como a gente não problematiza o conflito, às vezes dá a sensação assim que,
refugiados apareceram por aí e resolveram, e tiveram algum probleminha bobo no seu país, e aí resolveram andar quilômetros, resolveram atravessar o mar, muitos morrem nessa travessia, mas parece que é um fenômeno que acontece assim, que isso não tem relação com um contexto mais forte. E aí é para falar desse tema que a gente convidou o nosso querido professor Conor Foley. Muito boa noite, Conor. Ele tem uma mega experiência em zonas de conflito, é um prazer imenso estar aqui com você, e eu queria que você falasse um pouco disso, de um homem que viu guerra, que viu conflito, falar dos teus olhos para o nosso público, o que é essa questão do conflito que, no fundo, gera essa migração forçada. Muito boa noite, a palavra é sua, abre o microfone. Muito obrigado, Grazie. Boa noite para todo mundo. Obrigado por esse convite. Eu vou começar com duas coisas. Para pedir desculpa para meu sotaque português. Como o João disse, seu português não, é ótimo. Português não é uma linguagem fácil para falar. Eu concordo completamente com ele. É uma experiência negativa no Brasil, é o problema de comunicar com pessoas, que não é culpa de brasileiros, é minha culpa. Quando você está tentando comunicar, mas esse é um problema enorme para estrangeiros em cada país. Outra coisa que vou dizer, na verdade, eu sou um imigrante 2 vezes. Eu sou um imigrante aqui no Brasil. Eu sou um professor na PUC para 7 anos. Meu filho, Daniel Foley, que é o meu nome aqui, é um brasileiro, ele nasceu aqui. Mas eu nasci na Inglaterra, mas minha família são irlandeses. Isso é importante, porque nós estamos falando sobre essa conexão entre imigração, refugiados, conflitos e tratamento de imigrantes. E nós temos esse problema de pessoas fugir de violações de direitos humanos para um outro país, e quando eles chegam lá, eles sofrem violações de direitos humanos, como detenção, como discriminação, como racismo. Esse foi o padrão da minha vida também. Meus pais eram imigrantes da Inglaterra na década 50, 60. Eles chegam na Inglaterra por motivos econômicos. Eles querem trabalhar na Inglaterra. Nessa época não tem muito trabalho na Irlanda. Mas tem uma tradição de imigração da Irlanda, que é em parte do conflito, que é em parte da história da Irlanda. A Irlanda foi a primeira colônia da Inglaterra. Ele sofre muito, tem resistência em todas as gerações. No século XIX, tem uma fome que eliminou 2 ou 3 milhões de pessoas. É uma fome artificial. Basicamente, as autoridades inglesas continuam a exportar as comidas da Irlanda, enquanto o povo irlandeses morre de fome. Em muitos irlandeses foi uma onda de imigração. Alguns para os Estados Unidos e outros para Inglaterra, Austrália, outros países. E a primeira barreira, o primeiro racismo, as primeiras violações, quando nós falamos sobre esse padrão de detenção, aconteceu na Inglaterra, aconteceu na Nova York, Staten Island, foi campos de concentração para a primeira onda da imigração no século XIX. Então, essa não é uma história nova, o que está acontecendo da discriminação contra imigrantes, contra refugiados. Para 200 anos nós temos esse padrão. Outra coisa, eu cresci na Inglaterra durante o conflito da Irlanda do Norte. Vários dos meus amigos foram assassinados, outro foi torturado, eu fiquei em prisão não por muito tempo, mas por causa da lei antiterrorista que existe nessa época. E foi bem comum para pessoas da minha geração para experienciar
extrajudicial executions, imprisonamento e tortura. Eu comecei a minha vida profissional como ativista de direitos humanos, advocacia para prisioneiros irlandeses, e depois eu fui para a Amnesty International. Eu estou trabalhando na Amnesty International da década de 90, e quando estava lá, eu tinha responsabilidade para nosso trabalho contra a impunidade durante as negociações do Tribunal Penal Internacional e também durante a casa de Pinochet, Augusto de Pinochet, que foi preso na Inglaterra na década de 90 por causa da jurisdição universal, por causa de crimes de tortura, durante o golpe que aconteceu no Chile na década de 70. E essa crise foi coincided como a crise de Kosovo, a intervenção humanitária da OTAN na Kosovo em 1999. Eu fui para Kosovo originalmente para fazer cursos de treinamento com refugiados sobre direito internacional, direitos humanos, direito humanitário, basicamente para meu trabalho contra a impunidade. E depois disso eu fui seconded para a ACNUR em Kosovo. Eu fiquei em Kosovo de 2000 até 2001. Eu estava lá no dia dos ataques terroristas que aconteceu de 11 de setembro de 2001. E depois disso eu fui para Afeganistão. Eu fiquei no Afeganistão para 2 anos. E depois do Afeganistão eu trabalhei em basicamente 20 ou 30 zonas de guerra, geralmente sobre assistência jurídica, trabalho de direitos humanos e direito humanitário. Eu fiquei até 2009, e durante essa época eu faço um mestrado, encontro minha esposa é brasileira, juíza, e nós casamos, mas eu continuei a trabalhar no campo, em zonas de guerra, até 2009, quando meu filho, Daniel Foley, nasceu. E nessa época eu estava trabalhando na Sri Lanka durante o genocídio que aconteceu no final da Guerra Civil na Sri Lanka em 2009. E obviamente minha esposa estava grávida, meu filho chegou em agosto de 2009. Eu comecei, depois ela disse, ok, acabou com isso, vou precisar ficar um pouco mais tempo aqui, então eu preciso aprender português, eu preciso achar trabalho, eu gosto fazendo isso. Mas foi uma experiência interessante, porque até agora, para mim, sempre tem esses três... Primeiro, não é uma coisa nova. O que está acontecendo agora com Trump, com detenção de imigrantes na Europa, na Austrália, e também esses conflitos, essa conexão com conflitos e violações de direitos humanos, e pessoas fugindo dessas violações. É um padrão de 200 anos. E nós precisamos olhar como uma perspectiva global, que em vez de construir muros, nós precisamos tentar melhorar as condições que causam pessoas para fugir da pobreza e da guerra, porque essa distinção também não é válida. Quando você tem pobreza, você tem conflitos. Quando você tem conflitos, você tem pobreza. Meus amigos que fugiram da Afeganistão, da Sri Lanka, da República Democrática do Congo, da Uganda, Darfur, etc. Eles estão fugindo de uma situação de violações de direitos humanos. E você não pode dividir essa pessoa como refugiado porque eles têm conceito de persecution, mas essa pessoa é um refugiado, é um imigrante econômico, porque, na verdade, as duas coisas existem em paralelo. É isso. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigada, Cono, por essa tua apresentação geral, para a gente entender que ele tem muita, ele tem tanto experiência própria, né, com esse tema que a gente está falando, mas também ele tem também muito trabalho de campo nessa questão dos conflitos. A gente vai fazer mais uma rodada que ele vai aprofundar um pouco mais dessa relação entre conflito, migração e refúgio. Muito obrigada pela tua fala.
eu quero registrar aqui a presença das Irmãs Azuis, a presença do Observatório de Migração, a presença das Procuradoras do Trabalho, que são da coordenação do Projeto Liberdade no Ar, da Andréia, que está aqui no chat com a gente, da Crisis Balqueiro, que também está aqui, o chat, a gente está falando aqui, e o chat, o pessoal vai comentando no chat, tem até um filme que está todo mundo dizendo que é para assistir, que eu ainda não assisti, que é o Adu, que fala de criança migrante também. Boa dica, obrigada, vamos assistir. O pessoal da Rede pelo Um Grito pela Vida, o pessoal do Exército da Salvação está aqui no chat comentando que eles também trabalham na fronteira do Brasil com o México e do quanto que é difícil fazer esse trabalho, parabenizando a gente pela escolha do tema dessa noite. Muito obrigada a vocês que estão acompanhando a gente. E a gente tem no Brasil uma lei recente de proteção aos migrantes e refugiados, uma lei nova de migração. Ela é uma lei que foi conseguida de uma forma de muito suor, muito trabalho de advocacy, de organizações da sociedade civil. A gente tem aqui uma pessoa que foi chave para a aprovação dessa lei. Se não fosse todo o trabalho que foi feito, não teria aprovação dessa lei. Então, eu queria que a Letícia falasse um pouco desse trabalho. Cadê você, Letícia? Letícia Carvalho, que é a assessora de advocacy da instituição Missão Paz, que é hoje uma das maiores instituições, se eu não me engano, é a maior, que atende migrantes e refugiados, que fica na cidade de São Paulo, mas o trabalho dela de advocacy, ele realmente é um daqueles trabalhos que mudam o mundo. Então, muito boa noite, Letícia, por ter você aqui com a gente, e eu queria que você contasse um pouquinho, tanto dessa trajetória, da importância, do que representa a gente ter uma lei bacana de migração, e também do que você vê dessa questão, dessa necessidade que a gente tem de proteção a essa população de migrantes, refugiados e apátridas, como o Jean lembrou. Tá joia, Grazi. Bom, muito obrigada, boa noite a todos e todas. Obrigada pelo convite na pessoa da Grazi, mas também, né, pela Asbrad, pelo MPT, assim, é uma honra mesmo para a Missão Paz e para mim estar participando desse debate e aprendendo com os colegas que falaram anteriormente. Bom, a Grazi falou, né, um pouquinho desse lugar que eu venho, né, acho que então um pouco diferente dos colegas que estão aqui nessa noite, falando que tem experiências migrantes nas suas histórias. O lugar que eu venho, né, sendo brasileira no Brasil, mas trabalhando nessa organização que atua com população migrante, que chega principalmente em São Paulo, né? Então, a Missão Paz, ela faz parte desse grupo, né, da Congregação dos Escalabrinianos, que atua em 34 países, com migrantes e refugiados, e aqui em São Paulo a gente está desde a década de 40. Para além do trabalho, né, que sempre foi feito, né, em todas essas 80 anos, a gente completa 80 anos esse ano, de acolhida, de apoio, assistência, e acompanhando realmente os migrantes, né, com a Casa do Migrante, os serviços gratuitos de aula de português, mediação para o trabalho, saúde, assistência social. Desde 2015, mais ou menos, a Missão Paz, ela começa a ter um trabalho mais voltado para o que a gente chama de incidência política, né, o conhecido advocacy. E por que a gente começa a atuar, né, nesse caso, né, eu começo a atuar nesse momento, mas a gente acaba se somando a realmente uma demanda histórica no Brasil pela mudança da legislação brasileira, né? Acho que o Jean bem pontuou na primeira fala dele sobre as dificuldades de ser migrante, de ser refugiado no Brasil. E isso muito se dá à nossa própria legislação, né? Uma legislação que a gente tinha bastante defasada, feita no período militar, então que tinha uma perspectiva da migração como se ela realmente fosse uma ameaça ao Brasil e aos brasileiros, né? Então, havia essa demanda histórica da sociedade civil pela renovação dessa lei, e isso acaba acontecendo em 2017, né? Depois de um grande processo, né? Da conjunção de muitos processos que se deu, né? Nessa renovação da legislação.
Eu acho que também um pouco da fala, né, acho que a Cíntia fez uma fala muito forte, né, e traz realmente esse relato da realidade do migrante brasileiro nos Estados Unidos, e acho que é importante fazer esse gancho que quando a gente faz a defesa, né, pelo direito de migrar, né, então esses coletivos, a sociedade civil brasileira, que atua com a temática migratória e que faz essa defesa pública e insistente, né, junto à sociedade e junto ao poder público, pelo direito de migrar, por ter condições dignas no processo migratório, no processo da integração no Brasil, se dá justamente por isso, né, acho que quando a gente ouve, né, da situação dos nossos conterrâneos fora do Brasil, isso é muito doloroso, né, então por que a gente não vai lutar para que os migrantes, as pessoas que chegam ao Brasil, não tenham condições dignas de serem recebidas, como a gente também deseja e anseia que os brasileiros sejam bem recebidos onde quer que eles estejam, né? E também a gente nunca pode perder de vista que a gente tem o dobro de brasileiros fora do Brasil, né, em condições de imigrantes nos Estados Unidos, mas também na Europa, no Japão, do que de brasileiros aqui em território nacional, de migrantes, desculpa, aqui no território nacional. Então, um pouco disso para a gente ter também essa dimensão, né, para colocar um pouco mais de elementos nesse debate, para que a gente crie realmente essa dimensão da necessidade, da importância da acolhida, né, aqui no Brasil. E, nesse caso, vem realmente a questão da legislação, né, que ela acaba sendo aí regula, né, esse ponto regulador, né, da vida das pessoas aqui no território nacional, e com o advindo da nova lei de imigração, que é a de 2017, a 13445, das mudanças principais que a gente vê, né, para a gente fazer essa mudança dessa perspectiva de segurança nacional para um paradigma de direitos humanos, essa lei foi muito importante. E, de fato, ela consegue trazer essa mudança, ela consegue trazer essa mudança do paradigma, ela traz um rol de princípios e garantias que era inexistente na legislação anterior, coloca o migrante como sujeito de direito e não mais como uma ameaça, né, aos brasileiros ou à nação, a nação do Brasil. Traz também como seus princípios a não criminalização da migração, e eu acho que isso é um princípio muito importante e que sempre foi muito, muito almejado pela sociedade civil e muito defendido, né, que migrar não é um crime, né, que migrar não faz parte, né, dessa natureza criminal. Então, seja por razões documentais, se a pessoa está em situação irregular, não quer dizer que ela está cometendo um crime, né, quer dizer que é uma questão burocrática, e o Estado ele tem o dever realmente de promover essa possibilidade de regularização migratória para as pessoas que aqui estão. Também a questão da participação política, né, que era criminalizada na lei anterior, mas que isso deixa de ser, e a partir do momento que os migrantes eles podem, de fato, se associarem, participarem de mobilizações sociais e exercerem a sua cidadania de uma forma plena, né? Então, também é outro elemento importante. Além disso, ela traz a regularização migratória como princípio, né, e a garantia da não detenção por razões migratórias. Então, isso é muito importante, isso está na nossa legislação. E, por fim, não menos importante, a garantia do devido processo legal, que é o que a gente fala do direito à defesa, né? Sobretudo nos processos de deportação, expulsão, repatriação, a gente poder contar com as defensorias públicas e o migrante poder ter acesso por direito à defesa. Então, acho que de alguns elementos introdutórios aí para a gente falar um pouquinho Obrigada, da legislação. Letícia. A gente está aqui no nosso chat com ninguém menos do que a irmã Rosita. Então, assim, que ela receba o nosso agradecimento por todo o trabalho que foi feito. Acho que Hollywood está perdendo essa história, porque tem toda uma história por trás do quanto essas mulheres guerreiras, e deve ter homem também no grupo, mas a gente sabe que quem puxa muito são essas mulheres guerreiras, né? Dessas instituições que se uniram, e aí aqui a gente cita a Missão Paz, o MDH, a Conecta Direitos Humanos, a Defensoria Pública da União, e outras instituições que batalharam muito para que a gente conseguisse
a aprovação dessa lei. Imagina num contexto que o tema das políticas antimigratórias, ele vira a agenda principal de eleição de político, e a agenda de direitos humanos começa a ser criminalizada de uma forma inacreditável. Eles conseguiram fazer, toda essa corrente da sociedade civil e de outras instituições, conseguiu fazer com que a gente aprovasse essa lei, fosse um trabalho inacreditável. Muito obrigada por vocês existirem e por ter essa lei. A gente vai falar aqui na próxima rodada dos problemas que a gente tem, mas é uma vitória muito grande que a gente tem que celebrar, e muito parabéns para todo mundo que batalhou nessa luta pela lei. E aí, dando continuidade, eu quero agradecer o pessoal de Roraima, que está lá com a gente tem o pessoal que está trabalhando na Operação Acolhida, que toda noite tem se reunido para assistir a nossa websérie. Muito obrigada a vocês que estão aí nessa linha de frente, cuidando dos nossos irmãos venezuelanos. A gente tem a coordenadora da CONAET, Ali Sobral, que está também aqui toda noite com a gente, dando seu apoio, comentando no chat. A gente tem o pessoal de São Luís do Maranhão, as catequistas do São Francisco, a Socorro também lá do Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Mulheres de Roraima. Muito obrigada a vocês que estão aqui com a gente nessa corrente do bem, para que a gente proteja migrantes, refugiados, apátridas, e que a gente faça realmente a leitura do tema do tráfico de pessoas da forma correta, e não tem nada a ver barrar migração para enfrentar o tráfico de pessoas. Eu acho que é muito importante a gente fazer esse debate. Dando continuidade, Jean, eu tenho pergunta aqui do público para você. O pessoal quer saber quais são as perspectivas e as principais dificuldades que você vê com a questão da proteção dos refugiados, apátridas, aqui no Brasil. Abre o microfone. Sim, muito obrigado. Eu já estava esquecendo para abrir o microfone pela pergunta. Enfim, aqui a proteção, como eu vou tentar um pouco de linkar o que a querida Letícia acabou de falar sobre as leis, porque que dificulta o imigrante e também as leis. E esse dá mais dificuldade para que o imigrante e refugiado consegue, pelo menos, como se estabelecer no Brasil. Porque, já que o documento dele não está tão conhecido, você vai a qualquer lugar, cadê RG? Parece que todo mundo tem que ter RG, ainda que tem documento apropriado por os imigrantes, que não está sendo divulgado. E todas essas questões que já dificulta imigrante para conseguir trabalho, para estudar, para conseguir uma casa, moradia. Tem várias questões que está sendo levantando, por isso, no nosso objetivo como entidade dos refugiados e imigrantes, que é a África do Coração, uma entidade formada e fundada pelos próprios imigrantes, para fazer esse pauta, tentar de negociar com o poder público para entender que nossa dificuldade também se encaixa pelas leis. Essa bacana nova lei que foi votado desde que até agora não está tendo uma política, no artigo 120 dessa lei, tem uma política que poderia acompanhar essa lei, que poderia facilitar que a gente consegue trabalhar nessa lei, viver essa beleza da lei. E por isso, na nossa entidade como África do Coração, uma entidade dos refugiados, a gente tenta de fazer o quê? Fazer essa pontuação. Temos dois frentes. Primeiro, a gente tenta de negociar com o povo brasileiro, porque sabemos que a gente não vive perto da Polícia Federal, a gente não vive perto da CONARE, a gente não vive perto da prefeitura, a gente vive com a comunidade. É a comunidade que quer saber, porque, como a Letícia acabou de botar aqui, que tem já uma coisa, já circula na cabeça, ele vem para roubar trabalho do brasileiro, ele vem para roubar emprego. Essas questões têm que ser discutidas pelo sujeito imigrante diretamente com o brasileiro. Eu parabenizo o trabalho bacana de todas as entidades que se dedicam, que tem essa bandeira de imigração, que milita com imigração. Aí essas entidades fazem esse papel de trabalhar com esse assunto. Esse não exclui nós imigrantes também de levantar nossa voz, de falar, olha, estamos no Brasil, a gente está sofrendo do mesmo jeito que o brasileiro. Tem essa dificuldade. Por que essa guerra? Porque tem que ter xenofobia.
Porque aqui no Brasil a gente sofre muito de xenofobia, porque tem linguagem que já está xenofóbica para as pessoas que sempre gostam de mostrar que eu gosto de imigração, eu apoio a imigração, mas a linguagem dele na baixa da cobertura é linguagem xenofóbica. Aí, por isso, o que causou? O preconceito. Eu vi aqui, eu tentei de conversar com uma irmã ontem sobre a campanha que foi feita pela Mustica Dengue. Foi super bacana. Criou uma campanha só para dengue. Até criança de 5 anos sabia que tem dengue e mata. Será que pode ter uma campanha também sobre xenofobia? Para acabar com xenofobia desse tipo? Será que pode ter campanha sobre migrar é um direito humano? Porque as pessoas esquecem, eu sempre falo, todo mundo quer viajar, todo mundo. Quem está falando porque não tem dinheiro. E principalmente brasileira quer viajar. Bota só 50 mil na conta dele, você vai ver, ele vai precisar aonde tem a embaixada dos Estados Unidos. Ele quer viajar. Então, por que as pessoas pensam que viajar é um crime, é um delito? Perante a lei também, quando os políticos acabam de votar as leis, acabam de dificultar uma boa política imigratória, como já que a tema está sendo dito, que será que colocar parede ajuda? Não ajuda, porque todo mundo quer sair. Quem está colocando, ele não viajou, nunca viajou, somente porque ele é presidente. Tira de ser presidente, você não vai precisar de viajar? Essas são as coisas que temos que pensar. O mundo atual, eu sempre falo, a coronavírus nos provou que temos um mundo só. Esse mundo é uma casa. A gente tem que saber que hoje o mundo não é mais o que a gente tinha antes. O mundo é uma só. Olha, o coronavírus começou lá, já um dia já chegou em todos os lugares. A gente, como ser humano nasce para migrar. Todo dia, cada um sai de um X para ir num lugar. Aí, esse crise que sempre levanta o pensamento das pessoas a ficar pensando, dificultando a vida dos imigrantes, pensando que ele está fugindo de fome. Eu sempre falo, a fome, ninguém fuge de fome, porque fome está na barriga. Fome não tem espaço que tem fome, ele está na barriga. Se você fica na sua casa sem fazer comida, você vai morrer de fome. Agora, essas pessoas que estão saindo, é um direito. Se você vir no mapeamento que saiu do Acnur, mais de 70 milhões de pessoas estão descolocadas, estão saindo. As pessoas estão no movimento de sair. Aí temos que esse tipo de palestra, tipo de live, esse ajuda as pessoas a entender que somos ser humano. Todo mundo quer sair, quer ir num lugar. Aí não é bom de dificultar outro porque ele não fala português, porque ele parece não daqui, porque ele fala portunholo, porque esse tudo são as desculpas. O mundo é para nós todos. Hoje eu estou no Brasil, amanhã você pode também gostar de ir no Congo. O mundo é para nós. Se a gente não morresse, vamos estar juntos. Muito obrigado por essa pergunta. Muito obrigada, Jean. Acho que a tua fala ela é sempre muito emocionante. É difícil falar depois de você, que a gente sente aqui no coração. Você é o nome da sua organização, África do Coração, porque quando você fala, você traz a África e você toca bem aqui no coração da gente, e a gente sente a verdade e a potência da tua fala. Muito obrigada. Acho que você abrilhantou muito essa noite. O Jean, ele é muito cobiçado, ele vai começar na sequência uma outra live, então a gente vai se despedir agora do Jean. Muito obrigada mesmo pela tua fala, que essa não seja a primeira, que a gente ainda tem muitos outros encontros para a gente fazer essa troca. Muito obrigada, muito boa noite para você, sucesso na outra, continua com os outros convidados, essa estender um pouquinho mais para a gente aprofundar bem esse tema. Muito boa noite, obrigada, Jean. Muito obrigado mesmo também. Estou saindo aqui machucado, porque eu queria continuar tendo no final com uma plateia bem formada aqui, mas eu não sei, eu quero voltar de novo. Eu quero mais. A artista é assim, gente importante, a agenda cheia. Eu quero assim mais. Por vai favor, seguir teu outro compromisso. Aí eu vou deixar tudo para ficar até a noite.
Muito Não, obrigado. perfeito. Tchau, tchau. Obrigada, Jean. Tchau. Obrigado, tchau, tchau. E dando continuidade o pessoal está pedindo para. Tem gente comentando aqui no chat, né, do que a gente falou, que o Jean disse, né? Não tem campanhas, por que a gente não fala da questão da xenofobia, por que a gente não protege? E mais por outro lado, o pessoal aqui no chat está comentando que a utilização do migrante como inimigo tem gerado ganho político, até o Brexit na Inglaterra teve esse tema, né, como para se eleger, para conseguir o bloco, o que disso reflete aqui no Brasil em concepções, porque a gente sabe que as leis elas estão ligadas a concepções, e a gente falou aqui, a gente exaltou o quanto da nossa lei é muito importante, mas aquela história, né? Foi uma luta que começa desde lá dos anos 90 para que se mudasse o Estatuto do Estrangeiro, para que a gente, de fato, tivesse uma lei voltada para os irmãos. Uma aula no nosso chat, eu aconselho todo mundo a depois voltar e ver o vídeo e acompanhar o chat, e aí a gente aprova a lei, a gente comemora o mas não, peraí, peronomútil, não é bem assim. A gente sabe que tem muitos riscos na implementação dessa lei, e eu queria que a Letícia falasse um pouco disso para a gente. Tá joia, Grazi. Acho que de forma bem breve aí também, pelo adiantado da hora, mas eu acho que não tem como não pontuar isso, né? Acho que sim, a gente pontua os avanços, mas os desafios, e foi justamente o que o Jean fala na fala dele, né? Ainda há essas dificuldades, né? E sobretudo na vida prática dos migrantes, né? Porque, de fato, a lei ela é muito recente, né? E como é que né, ela passa a ser implementada e isso reflete diretamente na vida dessas pessoas, né, dos migrantes refugiados que aqui estão. E, de fato, a lei ela foi aprovada, comemoramos, mas logo em seguida ela já vem com alguns vetos, né, então tiveram alguns vetos, que é o que a gente fala do veto da anistia, que era a possibilidade de regularização migratória para os que estavam em situação irregular no Brasil, isso foi vetado, dentre outros vetos. E dessas dificuldades, do que o Gia traz, né, de dificuldades na prática em relação à documentação e outros exemplos, o próprio decreto regulamentador da lei, ele foi feito de uma forma já muito diferente do que o processo legislativo teve, né, com ampla consulta e diálogo com a sociedade. Já o decreto, ele vem, né, ele é construído de uma forma bastante a portas fechadas, com poucas possibilidades de diálogo com quem estava ali escrevendo, ele acaba retrocedendo em alguns pontos, né, que já foram avanços na própria lei, e deixa muitos pontos em abertos também, né, que são feitos para serem regulamentados depois pelo poder público, pelas vias de portarias, decretos, resoluções, enfim. Então, isso tudo acaba, sim, impactando, né? Eu acho que existe um efeito em cadeia aí que acaba impactando. E tudo isso para dizer que essa relação, né, entre a política ou a ausência de política, né, ou a forma como a política é colocada, a política no sentido de regular, né, a vida documental dessas pessoas, né, aqui em território brasileiro, vai atingir diretamente nos processos da integração dela, né, e nessas fronteiras que essa pessoa vai encontrar para a sua integração plena no Brasil. Então, é nesse processo que acaba vindo todo a xenofobia, né, e os preconceitos que ela acaba sofrendo na prática, né, pelo desconhecimento dos agentes da ponta, das pessoas não conhecerem qual é o tipo de documento, não conhecerem a realidade, né, que é ter pessoas migrantes no território nacional, embora o Brasil tenha um histórico, né, de formação da sociedade brasileira pautada nas migrações, né, mas muitas vezes a gente vê o processo migratório muito distante e romantizado, né, no processo migratório do pós-guerra, e as migrações contemporâneas acabam sendo alvos de racismo, de preconceito, de xenofobia, enfim, isso é um desafio para a sociedade como um todo combater, né, então eu acho que só para alguns elementos mais aí no debate. E que bom que a gente tem você nessa linha de frente aí dessa luta na defesa dos migrantes, trabalhando nesse trabalho de advocacy que eu falo, a gente
enquanto da sociedade civil, a gente tem que fazer o trabalho emergencial ali na ponta, como a Asbrad faz, como a Missão Paz faz, como o IMDH faz e tantas outras instituições, mas a gente não pode ser desconexo, e vocês têm ensinado muito isso para a gente precisa trabalhar nessa incidência política, porque aqui é como se fosse o hospital, a emergência, a gente apaga a situação aqui, mas a gente muda o mundo pela incidência política, e você tem ajudado a mudar esse mundo. Muito obrigada pelas tuas falas. E aí, passando perguntas para a Cíntia. O pessoal está muito curioso aqui, qual a tua visão, enquanto brasileira nos Estados Unidos, do quanto que esse mundo, esse novo mundo que se fala do pós-coronavírus e das eleições dos Estados Unidos que estão vindo aí, e o tema migratório, ele ainda fica como uma questão central para ganho político, e essa distorção que a gente tem falado aqui, né, de ver o migrante como inimigo, de ver a construção de muros como uma forma de enfrentamento ao tráfico de pessoas e proteção do migrante. Como que você tem avaliado isso e que pode contar aqui para o nosso público? Grazi, é uma boa pergunta. Eu acredito que minha visão, acredito que o mundo pós-pandemia vai ser um mundo mais fechado. A gente tem vivido nos Estados Unidos numa era pré-eleição, e essa luta entre democratas e republicanos, o Donald Trump, desde que ele assumiu o poder, ele tem concluído, ele tem feito uma fala xenofóbica, e nós, imigrantes, temos sofrido. Eu costumo exemplificar que, com a era Donald Trump, é como se a xenofobia sempre estivesse lá, porque, historicamente, nós vivemos num país que é xenofóbico. Então, é como se a caixa de Pandora fosse aberta. Então, ele legitimou para que todos os americanos que fossem xenofóbicos tivessem o direito de assim o fazer e de assim o dizer. Vai desde com o Covid, a nomenclatura do vírus aqui, os apelidos que o presidente deu foi o Kung Flu. Ele associa o asiático, o chinês ao vírus, então muitas pessoas têm sofrido a xenofobia aqui, principalmente as pessoas asiáticas. Eu tenho amigos diretos que têm sofrido. É um exemplo besta da cultura, como é implícito isso. Produtos asiáticos que são vendidos nos supermercados, os preços automaticamente abaixaram muito, foram em oferta. Eu acho que a questão da construção do muro, ela é uma falácia do Trump. Ele quer simplesmente, como ele é mega, né? Ele é mega, tudo dele é mega, ele precisa fazer isso maior, mas a implementação de todas as leis imigratórias dele é sim para fechar. Ele começou implementando para que todos os países de origem muçulmana não entrassem aqui. Ele acabou com um programa de reassentamento de refugiados. Assim que o Obama saiu, ele tinha assinado de que no ano de 2016 para 2017 a gente receberia mais de 120 mil refugiados. O Trump, a primeira coisa que fez foi revogar essa ordem. Só um exemplo, o ano passado éramos para ter recebido 60 mil refugiados, nós não recebemos nem 30 mil. Então, ele acabou de assinar um novo decreto proibindo pessoas com visto de trabalho de entrarem nos Estados Unidos. Ele recentemente também havia dito que todos os estudantes internacionais teriam que sair do país caso as suas aulas fossem online até setembro. Houve uma movimentação muito grande das universidades para pedir para que o governo revogasse isso, e graças a Deus a gente conseguiu reverter isso, as universidades. Mas com a questão do visto de trabalho, mesmo que o Vale do Silício, as grandes indústrias pedissem, ela não voltou. Infelizmente, há um misconception de que o imigrante toma os trabalhos dos americanos. Isso é uma inverdade, porque nós, imigrantes, somos a força desse país, nós somos a mente, nós somos os intelectuais, nós ralamos literalmente aqui nesse país. Mas tudo é uma questão financeira também, tá, Grazi? Para você entender a questão de detenções nos Estados Unidos, nós temos mais de 200 detenções só para imigrantes.
E eu vou citar só duas grandes organizações, que é a GO e a Core Civic, ambas que têm contratos com o governo federal, com o governo americano, com o ICE. Só a GO ganha do ICE anualmente 541 milhões de dólares. Só a Core Civic, 444 milhões de dólares. Nós temos hoje 400 mil imigrantes em centro de detenções e, infelizmente, é uma movimentação financeira. Então, a política imigratória nos Estados Unidos, ela não vai ser melhorada porque existem lobistas que são a favor de que exija essa dureza com o imigrante, porque isso movimenta milhões e bilhões de dólares. E aí, só complementando a tua fala, o pessoal tem aqui pediu para você falar dessa conexão com o movimento Black Lives Matter, que a gente já até conversou sobre isso, que também tem super conexão entre essa detenção e a questão racial, né? Total, a gente está super conectado, nós somos a minoria. Até eu estava lendo um pouco, há uma pesquisa que diz que até em 2042 nós seremos a maioria dos Estados Unidos. Então, seremos os asiáticos, os latinos e os African Americans. Seremos a maioria da população. Imagina num país que ele ressalta, ele favorece o branco. Para isso é absurdo. Então, eles tentam, de forma total, frear esse crescimento, esse movimento, porque, assim, nós precisamos trazer à luz que Black Lives Matter, eles são pessoas que são tratadas, sofrem o racismo diário. Aqui nos Estados Unidos, nós somos segregados, sim, existe a segregação racial. Nós vivemos em guetos, os latinos vivem em guetos, os asiáticos vivem em guetos. Nós não somos nós somos um povo sofrido e esquecido, sim. Então, há de se trazer luz nessa temática e há de se falar, porque elas vão em congruência. Um outro exemplo, Grazi, um imigrante indocumentado, ele chega nos Estados Unidos, ele trabalha, para ele trabalhar, ele tem que usar um número de Social Security, que muitas vezes não é dele, é de uma outra pessoa. E ele é retido esse dinheiro que vai para esse Social Security, que seria teoricamente uma aposentadoria dele, que seria teoricamente um auxílio se ele se machucou no emprego. Enfim, a gente está falando que esse Social Security foi criado, um fundo, que é para esses números que não existem essas pessoas, porque elas são indocumentadas, elas jamais vão recolher esse fundo. E ele foi criado em 1937. O governo americano já obteve nesse fundo mais de 1,5 trilhões de dólares. Esse fundo, ele anualmente, o governo arrecada desses imigrantes indocumentados uma média de 8 bilhões de dólares. Ou seja, não há interesse do governo americano de implementar uma política migratória favorável ao imigrante, enquanto que nós somos o lucro do governo, nós somos a base do governo, e em cima da nossa exploração é que essa nação é uma potência. Muito, muito boa a tua fala. Em 2013, eu fiz uma visita de troca, intercâmbio cultural para esse tema do tráfico de pessoas nos Estados Unidos, e a gente foi visitar um centro de detenção na fronteira com o México, e a gente estava lá e eles receberam a gente, eles fizeram uma apresentação, sabe aquelas apresentações mega, com PowerPoint, e quanto que ganhou, e a bolsa de valores, e a gente se faz assim, gente, por que eles estão apresentando isso para a gente? A Débora Tito, que é procuradora do Ministério Público do Trabalho, estava com a gente, a Daniela Scachetti, da Defensoria Pública da União, e a Flávia, do Ministério Público Federal, a gente era um grupo, soube que eles confundiram a gente, eles acharam que a gente era grupo de investidor, olha a minha cara, de quem vai investir em centro de detenção para migrantes, mas essa foi uma experiência muito rica, tanto para ver com os meus olhos o que é um centro de detenção para migrante, que não tem diferença nenhuma para uma prisão, não,
não, lógico que tem diferença conceitual, não vou falar assim, mas eles ficam presos. E também é isso que você falou, a questão do lucro, e isso ensina para a gente que nesses temas política, direitos humanos, a gente tem sempre que fazer a pergunta, quem está ganhando com isso? Quem está lucrando com isso? E eu acho que a Cíntia colocou muito, muito bem isso. Não pensem vocês que tem outra base de fundo. Perseguir imigrante é business, gera lucro, né? E é muito importante a gente fazer esse debate. E aí, dando continuidade a como que você vê, Conor, essa conexão entre a perseguição dos migrantes, as questões de conflitos, a situação atual do Brasil, como que você vê, de uma forma geral, esse tema? Obrigado. Tem várias coisas para falar, mas eu sei nós só temos pouco tempo. Uma coisa que, quando Cíntia está falando sobre os Estados Unidos, o tratamento de brasileiros nos Estados Unidos, eu lembro esse livro que eu fui editor ano passado, e nós temos um capítulo de Fernando Haddad. Haddad fala exatamente isso. Bolsonaro acha que ele é um amigo grande de Donald Trump, mas para os republicanos dos Estados Unidos não tem nenhuma diferença entre brasileiros e mexicanos e outras pessoas da América Latina. Então, o racismo contra pessoas que não são brancos nos Estados Unidos é fundamental. Ele precisa entender essa onda de racismo que está acontecendo, mesmo de Brexit, na Inglaterra saindo da União Europeia, mesma coisa, exatamente, eles não querem imigrantes. Aqui no Brasil é um pouco diferente, é interessante, porque Bolsonaro usa racismo, ele usa preconceito, ele usa esse retórica populista, nacionalista, mas Brasil tem um conceito um pouco diferente, esse mito da democracia racial, que é diferente, é porque Brasil é um país de imigrantes. Você não pode ser contra imigrantes se você é um brasileiro. Todo mundo aqui são imigrantes. A primeira coisa os brasileiros fazem foi o genocídio contra a população indígena. Então, quando eu falo com brasileiros, pessoas dizem, você nasceu na Inglaterra, você é inglês. Porque a definição da raça, nós temos essa expressão sangue ou sol, sua nacionalidade. Se você nasceu em um país, você é a geração desse país. Que é um pouco diferente da Europa, e também é diferente dos Estados Unidos. Para os Estados Unidos, você é um imigrante, e seus filhos são imigrantes, os filhos deles são imigrantes. Você não é um americano. É essa mesma coisa da Europa, é esse racismo da Inglaterra, da Alemanha, da França, é totalmente isso. So, lado você tem essa onda de racismo, que dizendo, então vamos criar muros para fica fora do conflito, fica fora do mundo. É outra perspectiva, que é a globalização, que também é neoliberalismo. É esse um problema da esquerda, é um pouco perdido entre esse debate, porque partidos do centro, os democratas, o Partido Trabalhista, Tony Blair, Bill Clinton, Hillary Clinton, eles estão dizendo, vamos resolver as soluções do globo, do mundo, vamos resolver os problemas. Mas no problema da economia, eles não resolvem esses problemas. Então, temos um backlash contra esse conceito de globalismo. Trump, Bolsonaro, Boris Johnson são populistas contra a globalização. Esse é o problema, porque ou você pode tentar resolver os problemas do mundo, e resolver problemas da pobreza, do conflito, do aquecimento global, mas por isso você precisa de uma nova ideologia, um novo mundo, ou você pode tentar esconder esses problemas. Como, graças a Deus, você tem uma indústria, nós falamos nas outras décadas, da Military Industrial Complex, agora é Military Industrial Penal Complexo.
que tem muito lucro sobre isso. Estatístico na década de 70, em Califórnia, ela está gastando, eu não lembro a figura, mas figura de GDP sobre as escolas, agora ela está usando a mesma figura para as prisões. Então, é mesmo de despesa da saúde, sistemas de saúde nacional ou exércitos. Então, é uma prioridade, em parte isso. Tem, desculpa para meu português, vested interests. Não, perfeito. É uma indústria para preservar esse lucro. Mas pode ser outra. Você diz a economia das prisões, a economia dos campos de detenção, mas o sistema de saúde também, o sistema de saúde precisa de dinheiro. Então, nós precisamos imaginar, não com naividade, mas outro sistema é possível. Investimento da saúde, investimento de empresas, investimento da economia. Está acontecendo. Essa coisa interessante da Covid, da pandemia. Além de nós temos esse debate de Zoom ou de virtual, os governos estão fazendo uma intervenção sem precedente para preservar a economia, para preservar o sistema. Então, eu acho que quando nós saímos dessa pandemia, nós vamos sair, temos um movimento dizendo, ok, se os governos no mundo inteiro podem reagir contra essa crise de Covid-19, por que eles não podem fazer a mesma coisa para preservar o sistema de saúde, para preservar a renda básica das pessoas, para preservar o sistema de bem-estar? Porque o que os governos do mundo inteiro estão fazendo nos últimos 4 meses é basicamente nossa visão. Então, para mim, eu acho que nós precisamos preservar essa. Então, depois dessa crise da Covid-19, nós precisamos continuar a crise da guerra, crise do aquecimento global, crise da migração global. Reafirmar que os governos do mundo inteiro precisam cooperar para resolver esses problemas na base global. Perfeito, Conor, muito obrigada pelas tuas colocações. Acho que o que ele traz para a gente é muito importante para a gente pensar que não dá para a gente pensar os temas de forma desconectada da questão básica, que é as relações de trabalho, as relações capitalistas, essa relação desse Estado. O tema da pandemia, ele potencializa isso, mas isso tudo está conectado. Acho que ele faz uma análise muito bacana. Muito obrigada, Conor. E já encerrando aqui na nossa rodada final, eu queria passar a palavra para a Letícia Carvalho, falar suas falas finais e fazendo a provocação. Para enfrentar o tráfico de pessoas, a gente constrói muro? Bom, Grazi, obrigada, né? Acho que obrigada pela qualidade do debate, foi excelente, assim, acho que parabéns, mais uma vez, né? Acho que eu tenho ouvido falar muito bem da série, eu já tive a oportunidade de estar aqui, então parabéns mesmo, excelente experiência estar aqui com vocês. E não, né? Construir muros deveria ser a última opção, né? Acho que tem muitas outras possibilidades que a gente poderia fazer para garantir o direito de migrar. Mas é isso. Boa noite e obrigada mais uma vez. Muito boa noite, Letícia. Eu acho que a gente fica... Esse tempo é muito curto, a gente tem muito ainda o que aprofundar, mas eu acho que pelo menos o recado que a gente queria passar, a gente passou. Não é muro, gente, é política pública. Não se constrói muro para enfrentar o tráfico de pessoas, se constrói políticas públicas de garantia de direitos de populações migrantes e da população mais vulnerável do seu próprio país. Esse é o nosso recado principal. E eu queria passar para a Cíntia falar suas falas. Esse muro sai ou não sai? Existe mesmo esse love todo de We Love USA do Brasil, do ponto de vista dos Estados Unidos para cá? E quais são as tuas falas finais? Bom, Grazi, eu
eu quero agradecer pela oportunidade. Eu acredito que essa relação entre Trump e Bolsonaro é uma relação muito duvidosa, não é recíproco, tendo em vista que hoje mesmo... É um relacionamento abusivo, né? Podemos dizer assim, né? Um relacionamento romântico abusivo, né? É tão dramático isso que só com a notícia de hoje de que todas as vacinas foram compradas pelo governo americano, então isso já mostra um pouco do que é a nossa intenção com o Brasil. Mas a minha fala para concluir de que o muro, a gente não acaba e a gente não pode construir muros, a gente tem que abraçar pessoas, a gente tem que educar pessoas, a gente tem que amar as pessoas, a gente tem que falar com o diferente. Eu brinco que até eu quero agradecer, Conor, por te ouvir falando português. Muito obrigada. Eu sei exatamente quando você começa uma fala pedindo desculpas pelo sotaque. Essa é a minha fala que eu começo aqui. Eu acho que a gente, como imigrante, migrante, a gente não deveria se pedir desculpas jamais, porque o sotaque é belo, o seu sotaque é lindo, você agrega na nossa cultura. Obrigada por estar no Brasil, obrigada por ser a sua voz. Eu queria que a gente se ousasse a ir além, a conhecer quem é o refugiado do Brasil, quem é o refugiado aqui nos Estados Unidos, quem é o imigrante, o que ele passa, a cultura dele. E é bem como você falou, Grazi, são políticas públicas. Nós precisamos de políticas públicas, nós precisamos educar as pessoas, a gente precisa fazer com que as leis aconteçam. E não construir muros. Muros nos afastam, eles quebram a sociedade, eles criam mais desigualdade social, eles criam pobreza no mundo, violência, não resolve o problema. Nós precisamos amar, nós precisamos dividir. Os Estados Unidos precisa entender o que ele tem causado no mundo, o que tem causado na América Latina, causado nesses países tão sofridos como Guatemala, Honduras, El Salvador, México. Nós precisamos entender a história e mudar o rumo da nossa história. Precisamos ter pessoas que ousem ir além e construir leis que sejam favoráveis às pessoas, porque nós somos imigrantes. Se a gente fechar e for olhar nas nossas histórias, nós somos imigrantes. Aqui nos Estados Unidos, 98% da população é imigrante. Apenas 2% são nativos daqui e que também foram dizimados. Então, nós somos imigrantes, nós migramos e nós vamos morrer imigrantes. Isso tem que ser respeitado. Muito obrigada e boa noite para vocês. Muito obrigada, Cíntia. Eu acho que o que ela fala é muito importante, não construir muros, a gente precisa construir ponte. E lembrando que a realidade deles lá nos Estados Unidos é também a nossa aqui, né? Se você não é da população indígena, se você não tem seus avós indígenas, sinto te informar, mas você é descendente de imigrante numa descendência bem próxima. Então, somos todos migrantes. Muito obrigada, Cíntia. E aí, passando a palavra final para o Conor, eu queria que você fizesse um resumo geral, mostra seu livro com um pouco mais de calma, fala para o pessoal como que consegue. O Conor, ele fez um grande favor para a gente aqui no Brasil, que ele escreveu um livro contando o que está acontecendo de violação de direitos humanos. O livro ele é em inglês, para o pessoal da gringa conhecer a nossa realidade, né? Fala um pouco do livro e as tuas falas finais. Pode me ouvir? Eu não vou repetir de novo. Muito obrigado pelo convite, foi maravilhoso, foi bem interessante para ouvir vocês, para encontrar novos amigos. Só para reforçar a última coisa, que acho que nós precisamos de uma visão global. E não pode pensar só sobre racismo no Brasil, imperialismo nos Estados Unidos, guerra na Síria, porque tem o Brexit da Europa. Nós precisamos lembrar que tudo está conectado. E quando nós pensamos sobre pobreza, sobre guerra, sobre racismo, sobre aquecimento global, também tudo está conectado. E uma coisa da pandemia que é interessante, nós estamos fazendo esse encontro com tecnologia, é mais e mais possível para fazer isso. Mais e mais pessoas são imigrantes, o mundo inteiro são imigrantes. Provavelmente, meus pais são a única pessoas que não eram imigrantes, porque a Irlanda não tem muitos imigrantes da Irlanda, mas para
povo indígenas da América Latina, da Brasil, dos Estados Unidos, não só imigrantes, mas outras pessoas são imigrantes. Eu acho que é importante nós fazermos essas conexões, usando essa tecnologia, e construir uma visão global que é contra o populismo, o nacionalismo, o racismo, a xenofobia e preconceitos esse movimento de Bolsonaro, de Trump, de Brexit. Eu sou optimístico. Depois do Brexit, Trump e Bolsonaro, estou bem pessimista, estou desespero, mas no último ano estou mais e mais optimista. Eu acho que o Biden vai ganhar a eleição dos Estados Unidos, isso vai mudar o cenário muito, muito. O desastre de governos, três piores países no mundo, na pandemia da Covid-19, homens populistas, Bolsonaro, Trump, Boris Johnson. E os melhores países no mundo têm líderes feministas. Não tem uma coincidência, de Taiwan e Nova Zelândia tem, e a Alemanha tem mulheres que eles enfrentam essa crise com muito mais racionalidade, porque os valores da compaixão, do cuidado, do coletivismo, da solidariedade, são visões que essa é nossa visão, essa é nossa futuro. Para mim, acho que mais e mais nós estamos ganhando o debate, e essas vitórias ideias nós vamos transformar para vitórias políticas e depois vitórias do governo. Eu estou bem otimista para 2021. Perfeito, Conor, muito obrigada. Eu quero agradecer muito aos três, eu quero que a Letícia mande um abraço muito forte para o nosso querido e amado Padre Paolo, somos todas Paulette, ele que é uma grande liderança nessa voz dos direitos humanos aqui no Brasil e que se recuperou do Covid há pouco tempo, então manda a nossa força para ele, estamos juntos. Eu quero agradecer a Cíntia, muito obrigada, Cíntia, a gente aqui não falou do seu trabalho hoje, mas a Cíntia hoje tem um trabalho forte lá também na defesa contra o tráfico de pessoas, e muito obrigada pela tua participação, muito obrigada, Conor, pela tua presença, pela tua participação, pela tua militância também nesse tema dos direitos humanos, e aqui no Brasil a gente ainda vai conversar muito, lembrando a todo mundo que o projeto Liberdade no Ar é um projeto desenvolvido pelo Ministério Público do Trabalho em parceria com a ASBRAD, a gente está no nosso episódio 14, são 20 questões para entender o tráfico de pessoas no Brasil. A gente ainda tem o final dessa semana e a semana que vem toda ainda uma programação muito bacana. Então, por favor, curtam a nossa página, continuem com a gente, ajude a gente a divulgar esse projeto tão maravilhoso do Ministério Público do Trabalho. A gente continua esse tema, falando da proteção de imigrantes, refugiados e apátridas, no caso concreto da Operação Acolhida, a gente vai falar isso na sexta-feira, e quem vai estar aqui no meu lugar é a Procuradora do Trabalho, Cristiane Isbalqueiro. Amanhã, a gente tem um tema também tabu, e esse tema eu nunca vi em lugar nenhum sendo discutido dessa forma. A gente vai discutir o tráfico de pessoas dentro de instituições religiosas, e a gente vai pegar uma perspectiva que é quais as artimanhas dos aliciadores para escravizar a pessoa aqui, na mente, porque o tráfico de pessoas, a escravidão contemporânea, não precisa de armas na cabeça, não precisa de corrente. A escravidão mental, como o Bob Marley lembrou para a gente, né, mental slavery, acontece, a pessoa ela acredita que a alma dela vai para o inferno, que ela vai sofrer algum tipo de punição, ela coloca aquele líder espiritual como uma pessoa de verdade, e quando ela se coloca nessa posição, aí ela é submetida a toda forma de exploração, trabalho análogo ao escravo, exploração sexual e tantas outras formas de exploração. Então, é um tema super tabu, super complexo, que acontece muito por aí. A gente vai ter a Andréia Goldin, que é a idealizadora do projeto Liberdade no Ar pelo MPT, que ela fica aqui nos bastidores, só no chat, conversando com todo mundo. Eu vou puxar a Andréia para o papel de debatedora.
e a gente vai ter o pastor Henrique Vieira. Se você não conhece o pastor Henrique Vieira, você está perdendo. Quando acabar, já joga no Google e veja os vídeos dele. Ele não é da nossa rede de enfrentamento ao tráfico de pessoas, naturalmente, mas a gente vai aliciar ele para o bem, para que ele seja uma das vozes contra o tráfico de pessoas, mas ele é um teólogo que compreende bem essa linguagem da teologia, e ele vai estar aqui, ele aceitou esse desafio, imagino como vai ser um desafio para ele, para que a gente construa junto essa reflexão da utilização da fé como mecanismo de aliciamento e exploração. Então, ó, o tema é quente, não percam. Muito boa noite, Letícia, muito boa noite, Cíntia, muito boa noite, Conor, muito boa noite você que ficou até essa hora aqui com a gente, muito obrigada. Siga maratonando com a gente 20 questões para entender o tráfico de pessoas no Brasil. Muito boa noite, tchau.